Yogi Surisuwa! Mahito com toda certeza carrega essa aura de vilão desgraçado. Toda a trama, toda a história, todo mangá que se preze possui aquela aura de vilão que você fala assim, mano, que vilão desgraçado, cara. Só que ele ao mesmo tempo ele é um personagem muito carismático. Que você pensa assim, caraca, filha da mãe, cara, mas eu não consigo odiar ele 100% porque a sua personalidade, a forma dele de agir é um personagem muito bom. O porém é que talvez o próprio Mahito tenha nos levado a um entendimento errado sobre sua existência. Talvez Mahito tenha pensado de forma meio errada sobre sua origem, explicando para nós um conceito de maneira equivocada. Então, neste conceito, em cima desse conceito, conversando sobre esse conceito, é o que nós vamos discutir depois da vinheta. Vamos lá, o Mahito ele é apresentado para nós como uma maldição que foi gerada do medo dos humanos contra os humanos. Em Jujutsu Kaisen nós temos uma trama muito parecida com o que nós temos em Chainsaw Man, que é o que? As maldições são geradas através do medo dos humanos. Da mesma forma como em Chainsaw Man, os demônios são gerados através do medo dos humanos. Mas no caso, Gege Akutami vai para um lado, enquanto Fujimas vai para o outro, por mais que os dois saiam quase da mesma forma nesse tópico, é claro, de uma maneira muito singular. Cada um vai para um caminho específico na sua trama, né? Eu tô mais ali o lado do Gege Akutami, porque o Fujimas ele tenta quebrar expectativas todas as horas. Isso acaba sendo um saco em Chainsaw Man. Mas de fato, nós temos esse conceito através desse medo, e o Mahito, quando ele está conversando com o Junpei, ele acaba explicando para nós de que ele é o medo dos humanos contra os humanos. Assim, ele é capaz, o maldito, né? O Mahito, ele é capaz ali de mudar a forma humana através ali da sua transfiguração, através do seu poder amaldiçoado, da sua técnica amaldiçoada. Ele acaba mudando a forma humana, mudando a alma dos seres humanos, gerando ali novos seres que parecem com maldições, mas na verdade são humanos. Isso é muito singular, isso é algo muito preciso ali para toda uma trama inicial de Jujutsu Kaisen, principalmente quando o Itadori começa a trabalhar do lado de Nanami. Só que, através de Jujutsu Kaisen módulo, nós começamos a colocar aqui a nossa lupa de Sherlock Holmes e começamos a perceber que o Mahito tem algumas bases diferentes das maldições. Nós começamos então a perceber que um dos pontos principais de diferença do Mahito para com as outras maldições é que o Mahito ele é o único capaz de sangrar vermelho. Todas as maldições ou tem ali sangue roxo, sangue verde, sangue lilás, sangue de tudo quanto é cor, menos vermelho. Vocês podem assistir todos os episódios de Jujutsu, pode pegar todas as artes oficiais coloridas, vocês vão observar que o Mahito é o único capaz de sangrar vermelho. Por que que eu sei disso? Porque eu fui atrás. Eu fui atrás pra ver e realmente o Mahito é a única maldição que passa por esse processo. Outro ponto interessante é que outros seres vivos são capazes de gerar o Kokuzen. Gojo é capaz, o Sukuna é capaz, o Itadori é capaz, a Nobara foi capaz de passar pelo Kokuzen, o Todou também foi capaz de usar o Kokuzen. Só que a única maldição que acaba usando o Kokuzen é o Mahito. A gente tem um vídeo específico só falando sobre essa visão sobre o Mahito, essa ligação aqui sobre o personagem. Inclusive, na época nós falamos sobre que o Mahito não era uma maldição qualquer. Ele era mais próximo ali de um Kallian do que uma maldição. E assim, com as informações agora de módulo de que o Mahito pode nunca ter sido uma maldição, mas sim um Kallian, começa a fortalecer para nós a ideia de que o Mahito nunca foi gerado pelo medo dos humanos contra os humanos, mas sim do desejo de um feiticeiro
feiticeiro que viveu há mais ou menos 75, que faleceu ali mais ou menos entre ali os 68, 67 anos atrás. Um feiticeiro que queria acabar com os não xamãs e que os chamavam de macaco. Meus amigos, os próximos capítulos de Jujutsu Kaisen módulo prometem. Gegeko Tami parece estar querendo realmente fechar e dar um nó em todas as arestas que ficaram da obra principal nessa trama bem interessante, esse spin-off, né, que nós estamos acompanhando, essa extensão do universo de Jujutsu Kaisen módulo. E é claro, né, você também pode deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Vamos juntos chegar à nossa marca de 200 mil inscritos até o final do ano. Temos a nossa pré-marca aqui para chegarmos em 170 mil inscritos ainda esse mês, então continue fortalecendo os nossos conteúdos para a gente trazer ainda mais vídeos aqui pro canal. E você ainda pode fazer parte da nossa escola técnica, você contribuindo através aqui de um Pix, você contribuindo através de um valeu, mandando o seu hypar, você acaba fortalecendo ainda mais os nossos vídeos pra gente trazer ainda mais conteúdos diretamente pra vocês. Essa é uma contribuição de forma mais direta. O seu like, a sua inscrição já ajuda pra caramba, mas através da sua contribuição ajuda também bastante. Vamos falar dele, vamos falar de Suguru Getou. Suguru Getou, ele era um feiticeiro que se seguia para tornar-se um dos maiores de sua época. Como nós observamos lá no inventário oculto, tanto o Suguru Getou quanto também o Gojo carregavam ali as poses de feiticeiros mais fortes ali de sua geração, ou até mesmo de feiticeiros que estavam vivos naquela época, visto que ainda como alunos da escola Jujutsu poderiam estar neste patamar, estar realmente nessa base, um sendo as costas do outro. Então o Getou, ele segue em poder, segue avançando nessas habilidades e se tornando cada vez mais forte. Porém, tudo muda com o encontro com Toji Fushiguro. A mente de Getou começou a colapsar sobre não poder estar mais lado a lado com o Satoru Gojo. Depois do combate ali do Toji contra o Gojo começou a avançar cada vez mais em poderes e habilidades extremamente singulares, o que o Getou não conseguiu mais lhe acompanhar. Porque até ali, na manipulação do infinito, da manipulação do azul, o Getou conseguia bater de frente. Só que quando teve a energia reversa, quando teve o domínio, quando teve ali essa base colocada pro vermelho, a base ali ligada pro roxo, o Getou não conseguiu mais lhe acompanhar. E isso foi gerando cada vez mais aflição, foi colocando Suguru Getou cada vez mais para baixo, gerando ali cada vez mais depressão. E tudo isso levou ainda mais o personagem para baixo com a morte do Haibara. O Getou sofria muito com a continuidade da perda dos seus companheiros para as maldições. E quando o Haibara acaba falecendo, é aí ele não consegue suportar mais. Ele não consegue mais tolerar que feiticeiros passem a viver através ali de serem perseguidos ou até mesmo mortos por coisas criadas por não feiticeiros. Por que coisas criadas por não feiticeiros? Como não feiticeiros não conseguem manipular energia amaldiçoada, esse poder vaza deles e assim as maldições são geradas. Isso acaba sendo ali o medo do vulcão, o medo da natureza, o medo dos humanos, como no caso como Mahito se descreve, e isso gera várias e várias maldições. A maldição ali também que a gente vê do gafanhoto, que o Itadori dá um esculacho nela depois, isso vai sendo gerado e acaba até mesmo afetando os seres humanos. Então o Getou, ele queria encontrar uma forma de acabar com as maldições. Ele já estava pensando nesse sentido, mas ainda estava com sua mente com a sanidade em dia. Tudo isso para piorar quando ele acaba encontrando Ryuki Tsukumo. Quando o Getou ainda não havia chegado ao seu extremo, ele acaba encontrando a
Yuki e ouve dela uma proposta, duas ideias completamente absurdas. Yuki diz ali que havia pensado muito sobre este assunto e chegou a duas conclusões para acabar com o sofrimento que as maldições causavam aos feiticeiros, aos xamãs, porque eram os feiticeiros que iriam para o campo de batalha para acabar com as maldições. E assim ela dá os seus 2 centavos que mudariam a mente do Getou para sempre. O primeiro centavo que a Yuki acaba dando aqui é que para acabar com as maldições deveria se banir a energia amaldiçoada do mundo, fazendo com que todos os feiticeiros deixassem de conseguir manipular energia amaldiçoada. Então, se todos os feiticeiros e todos os humanos não tivessem mais acesso à energia amaldiçoada, as maldições não iriam mais ser geradas. No caso, podemos ver tanto ali Maki e Toji que não podiam manipular a energia amaldiçoada, mas também que a energia amaldiçoada não vazavam deles. Portanto, maldições seriam extintas. Elas passariam a não existir mais. É um conceito bem interessante, é uma troca. Você abre mão da energia amaldiçoada, da capacidade de manipular energia amaldiçoada, mas por outro lado, você não tem mais as maldições, você não tem mais humanos, você não tem mais feiticeiros morrendo nas mãos das maldições, o que acaba sendo algo até mesmo interessante. Por outro lado, nós temos ali uma outra alternativa, que era fazer com que todos os humanos se transformassem em feiticeiros ou mestre de maldições, humanos que teriam a capacidade de manipular energia amaldiçoada. Logo, a energia amaldiçoada não vazaria mais deles, logo as maldições também deixariam de existir. Então existiam essas duas possibilidades: ou os feiticeiros ficariam iguais ali aos personagens com restrição celestial, ou todo mundo se tornaria ali capaz de manipular energia amaldiçoada. Essas são as duas formas de acabar com as maldições no mundo todo. Só que, em vez de esperar, em vez de tentar perceber um contexto melhor, em vez de esperar ali chegar numa resposta, isso é muito interessante porque a Maki mesmo fala sobre isso no último capítulo de Módulo, que ela deveria ter esperado alguém tomar uma atitude, ou até mesmo alguém vir com uma solução. Quem disse que era ela que deveria tomar essa atitude? Quem disse que era ela que deveria encontrar a solução? Da mesma forma, quem disse que era o Getou que deveria tomar essa decisão? Quem disse que era ele que deveria agir por conta própria? Porque, vocês vão perceber, se o Getou tivesse esperado um pouco mais, ele teria ou possivelmente poderia ter o alcance do seu objetivo. Só que o Getou não decidiu, não esperar. Ele decidiu resolver isso com suas próprias mãos. Ele então decide eliminar todos os não xamãs para que as maldições não nasçam mais. Então, de fato, o Getou poderia ter esperado um pouco mais para alcançar o seu objetivo. Como ele não esperou, ele decidiu tomar uma atitude extrema para alcançar o seu ideal. Agora, meus amigos, reparem bem, a explicação da Yuki sobre a mudança nos humanos é extremamente parecida com as habilidades do Mahito. Vocês já repararam nisso? Que a questão de mudar ali a mente, mudar o conceito sobre os humanos, era algo que o Mahito poderia gerar. Como nós vimos ali no final, depois de Shibuya, o Mahito tinha a capacidade, no caso a gente viu através da utilização da técnica pelo Kenjaku, o Mahito tinha a capacidade de mudar o cérebro daqueles que possuem técnicas amaldiçoadas, mas os seus corpos não nasceram com a capacidade de manipular a energia amaldiçoada, como no caso do Higuruma. O Higuruma, ele sempre teve a capacidade de ter uma técnica amaldiçoada inata no seu corpo, mas ele não tinha a capacidade de manipular a energia amaldiçoada. Quando o Kenjaku usa a técnica do Mahito, através lá do final de Shibuya, ele muda isso no cérebro do Higuruma e consegue fazer com que ele se torne um feiticeiro. Da mesma forma acontece com a Tsumiki. Mahito também é capaz de mudar a estrutura dos corpos daqueles que nem sequer possuem a capacidade de ter técnicas amaldiçoadas ou manipular energia amaldiçoada, como no caso da Tsumiki, que foi usada como receptáculo para reencarnar a Yoruzu. A Tsumiki, ela não podia nem ter energia amaldiçoada e muito menos uma técnica amaldiçoada.
mas mesmo assim o Mahito foi capaz de mudar a estrutura do seu cérebro, dando uma amplificação no seu corpo para que ela pudesse manipular a técnica amaldiçoada e ao mesmo tempo manipular a energia amaldiçoada, fazendo com que a Yoruzu pudesse encarnar ali em seu corpo. Então, de fato, o Mahito tinha muitas habilidades singulares para essas modificações. Modificações essas que o Getou queria tanto realizar. Então, meus amigos, coincidentemente, o Mahito carrega a característica da vontade de Suguru Getou. Não é mesmo uma coincidência que o narrador não tenha falado que o Mahito seja ali alguém gerado pelo medo dos humanos, mas que seja através da explicação do Mahito essa conclusão, que nós não sabemos até agora sobre a origem verdadeira do Mahito, mas sim que é através da sua própria explicação? É algo muito interessante, porque isso se conecta perfeitamente com a vontade de Suguru Getou. E além disso tudo, mais uma coincidência é que a habilidade de Suguru Getou tinha o poder de drenar o Mahito para manipular o seu poder e modificar a estrutura dos não xamãs. É definitivamente um plot bizarro, é um plot absurdo que Gege Akutami pode estar concluindo, uma construção sobre a obra principal e que ele venha a concluir nesse exato momento. Kenjaku provavelmente só não fez toda essa modificação porque faltava muita energia amaldiçoada para ele gerar, fazer com que todos os não xamãs fossem realmente levados para esse sentido. Além de que o Kenjaku, ele queria era gerar um novo experimento, criar ali uma nova criatura, né? E, de fato, ele queria fundir os não xamãs com Tengen. Isso é uma conclusão que a gente pode pensar sobre a criação de um Kalyan, né? A forma de como Kenjaku estava querendo gerar um Kalyan, só que ele precisava gerar uma grande quantidade de energia amaldiçoada, e isso foi meio que criado através ali das barreiras do jogo do abate. Como no caso nós não sabíamos o que definitivamente seria gerado dentro das barreiras e o que isso poderia proporcionar com os não xamãs e Tengen, ainda bem que ele foi parado, mas tudo aponta que seja realmente um Kalyan que o Kenjaku estava prestes a criar. Porém, analisando a origem do Mahito sobre que ele foi criado pelo medo dos humanos, nós podemos pensar que talvez essa origem possa ser reinterpretada. O Mahito, ele não foi criado pelo medo dos humanos, mas sim ele foi gerado pela vontade do Getou e também da Yuki de querer acabar com as maldições. O Mahito talvez tenha sido gerado através do conceito do medo do que os feiticeiros poderiam gerar através dos não xamãs, o que poderia ser gerado através desse sentido. Então, o Mahito não seria o medo dos humanos contra os humanos, mas sim dessa vontade do Getou de querer mudar o mundo juntamente com essa vontade que a Yuki possuía. A questão que fica é agora, o Mahito vai cooperar com Maru e Itadori para a geração desse novo mundo? Eu acho que o Mahito não tem muita escolha, né? Visto como o Itadori e o Maru acabaram agindo ali no último capítulo, eu acho que o Mahito não tem muita escolha. Mas, de fato, é uma nova reinterpretação, porque o Mahito se encaixa perfeitamente com a vontade de que o Suguru tinha e que a Yuki possuía também. Mas, de fato, o próprio Suguru não pensou ou não deixou o tempo lhe dar uma oportunidade para que a sua vontade fosse concluída.